Nós muitas vezes pensamos que se fizermos as coisas certas, tudo vai dar certo em nossa vida. Se cuidamos do corpo, teremos saúde. Se nos empenharmos, teremos sucesso profissional. Muitas vezes levamos essa ideia para dentro da nossa vida com Deus. Deus vai nos recompensar com saúde e sucesso profissional se formos bem religiosos. O problema é que isso não funciona sempre. Pode acontecer de sofrermos, apesar de lermos a Bíblia e fazermos oração. Vamos chamar isso aqui de sofrimento inesperado. Pessoal, então vamos começar com uma oração. Bondoso Pai Celestial, esteja abençoando a mim e a qualquer um que esteja ouvindo, Senhor, que a Tua Palavra penetre no meu coração, no coração das pessoas que estiverem ouvindo, Senhor. Fala conosco, ajuda a gente a ouvir a Tua voz, ter ouvidos abertos para a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, primeiro ponto, o cristão pode se sentir abandonado por Deus no meio do sofrimento. Então, a filha de uma senhora devota, temente a Deus, tinha uma doença grave e corria risco de vida. Ela orou a Deus para que Deus a curasse e cuidasse de sua filha. Ela começou a melhorar. Aí ela pensou: Deus ouviu minhas orações, que bom! Mas em pouco tempo a saúde de sua filha, em vez de continuar melhorando, passou a piorar muito. A mãe ficou confusa, bastante confusa. Deus estava respondendo às orações, mas como pode minha filha estar piorando tanto? Ela pensou. Será que Deus, de fato, está ouvindo minhas orações? Será que não estou imaginando coisas? Ela percebeu que a sua paz oscilava de acordo com a saúde de sua filha. Se sua filha melhorava, ela ficava em paz. Se sua filha piorava, ela ficava aflita. Aí ela pensou: minha paz não pode depender das circunstâncias. Ela tem que ser uma paz mais duradoura. Mas como ter essa paz? Essa aqui é a pergunta que a mãe fez. Para responder essa pergunta, eu vou argumentar aqui a resposta em cima desse tema, que João Batista é decapitado, aparentemente por um acaso. Então, vamos ver aqui na Bíblia o caso de um sofrimento inesperado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e depois disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Observamos que Herodes Antipas, que governava sobre 4 regiões, daí tetrarca, suspeitou que Jesus era, na verdade, João Batista, que tinha ressuscitado dentre os mortos. No Evangelho de Mateus, vemos como foi que João Batista foi morto. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque esse o considerava profeta. Então, aqui temos Herodias e Filipe, que esses dois aqui eram casados.
De alguma forma, Herodes toma Herodias de seu irmão e passa a viver com ela, o que era um caso de adultério condenado com morte pela lei judaica. Aí João Batista falou diretamente a Herodes. O que ele falou? Falou que Herodes está fazendo coisa errada. Ao invés de se arrepender, ele quis matá-lo. Mas, dado que o povo considerava João Batista um profeta, né, ele resolveu colocá-lo aqui na prisão. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Naquela época, será que tinha festa de aniversário? O que vocês acham? Certamente teve uma para o Herodes. Nesse dia, a filha de Herodias, Salomé, dança de uma forma sensual e acaba agradando muito Herodes. Herodes, que já tinha tomado umas, estava embriagado, jurou que daria o que Salomé pedisse. E aqui eu tenho aqui uma figura, né, de Herodes, Herodias e Salomé dançando na frente aqui de Herodes. Influenciada por sua mãe, ela disse, ela quem? Salomé, né, que dançou, ela disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. Salomé foi orientada pela sua mãe a desejar a morte do profeta. Ela tinha uma grande raiva contra João Batista. João Batista já estava na cadeia. O que ele poderia fazer contra o casal? No entanto, apenas o fato de João Batista estar vivo já incomodava muito Herodias. O rei ficou aflito com o pedido de Salomé, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. O rei ele queria matar João Batista e, ao mesmo tempo, vemos no Evangelho de Marcos que ele considerava João Batista como um homem santo e justo. Assim, ele ficou aflito. Mas, para não ficar mal na fita, já que fez um juramento impensado na frente de muita gente, resolveu cumprir o seu juramento e mandou decapitar João Batista na prisão, né? Então, aqui uma figura aqui de João Batista sendo decapitado. Sua cabeça foi levada em um prato e entregue à jovem, que levou à sua mãe. Aí, refletindo um pouco sobre essa figura, não parece que teve um monte de eventos meio por acaso que levaram à morte de João Batista? Herodes faz aniversário, Salomé dança e vai indo numa sequência de eventos que no fim leva à morte de João Batista. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então, depois que João Batista é decapitado, os discípulos cuidam de João Batista e o sepultam de forma decente. Provavelmente, se eu fosse discípulo de João Batista, estaria bastante confuso. João Batista havia dito que o reino de Deus vem vindo e aquele que não der fruto de arrependimento será queimado. Mas temos que, ao invés de Herodes e Herodias, né, que não se arrependeram, serem queimados, João Batista é que foi decapitado. Assim, como é que um discípulo de João Batista poderia manter a sua fé olhando essas circunstâncias? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus ele ressuscitou João Batista? Não. Jesus não ressuscitou João Batista e também não liderou um movimento contra Herodes.
Ele não pediu para que fogo descesse do céu e queimasse Herodes e Herodias. Jesus simplesmente foi para um lugar deserto, né? Um lugar deserto, mais afastado do domínio de Herodes. Acredito que Jesus poderia ter feito algum milagre punindo Herodes e Herodias, por lidar com João Batista dessa forma, pois Jesus já operava grandes sinais antes da morte de João Batista e continuou a operar grandes sinais depois. Agora vamos falar aqui que a morte de João Batista estava nos planos do Senhor. Então, se continuarmos a observar como João Batista foi referenciado no livro de Mateus após sua morte, vamos observar que sua morte foi um prenúncio da crucificação de Jesus. Assim, sua morte não foi ao acaso, como a crucificação não foi um acaso, e muito menos a ressurreição dentre os mortos de Jesus não foi por acaso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos ver um comentário de Jesus sobre João Batista em Mateus 17. Quando lemos sobre a transfiguração de Jesus, que esse desenho Transfiguração de Jesus, onde os discípulos Pedro, João e Tiago, está faltando um aqui, né? Tiveram um vislumbre da glória de Jesus. Depois de verem Jesus exaltado junto com Moisés e Elias, os discípulos estão descendo o monte da transfiguração, e aqui eu coloquei um desenho, Jesus e os discípulos descendo o monte da transfiguração. Então, em Mateus 17:9, está escrito assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus acabou de dizer que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, que reina sobre as nações, será ressuscitado dentre os mortos. Jesus acabou de falar isso no versículo 9, tá? Aí no versículo 10, os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Os três discípulos acabaram de ver Elias junto com Jesus. Aí fazem uma pergunta sobre Elias. Em Malaquias 4:5, temos a profecia de que Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Então existe toda essa expectativa sobre o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia em que o Senhor vem reinar, e os discípulos queriam saber mais sobre isso. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus tinha falado. Então, Jesus responde que tudo está caminhando dentro dos planos de Deus, de acordo com as profecias. Ou seja, João Batista cumpriu aquilo que havia sido estabelecido por Deus. A morte de João prenunciava a morte de Jesus. E Jesus mesmo acabou de anunciar a sua própria ressurreição. O dia do Senhor vem vindo. É profecia, e essa profecia está se concretizando. Então, vamos colocar aqui um tópico 4. O sofrimento do cristão está nos planos do Senhor. Então, voltando ao caso da menina que estava à beira da morte, Deus a curou. No entanto, existem casos onde não acontece essa cura, onde, digamos assim, João Batista é decapitado. E como encararmos esta derrota? Digo derrota porque, se olharmos apenas para esse mundo, de fato, João Batista foi decapitado e a justiça não foi feita. Certo, pessoal?
Para entendermos a vitória de Deus, precisamos de ver além desse mundo, precisamos de ver o céu, a ressurreição dentre os mortos, precisamos de ver o dia do julgamento, precisamos de ver que aquele que crê em Jesus de fato tem a vida eterna, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus, o Salvador. Minha mãe estava com Alzheimer. Muita gente orou pela cura de minha mãe. Infelizmente, ela morreu com Alzheimer. Mas isso não invalida as orações. Exemplo, Kuroki Sensei orou pela minha mãe para que ela fosse curada, né? Minha mãe um dia ressuscitará dentre os mortos, curada não pelos méritos dela, mas porque creu em Jesus, pelos méritos de Jesus. Esse mundo é governado por pessoas como Herodes. Essas pessoas abusam do seu poder. Como lutar contra o sistema desse mundo? Não temos força para isso. Eu não tenho força, você também não tem. Nosso corpo, o meu corpo, é perecível e decadente. Como venceremos a morte? Como que eu vou vencer a morte? Eu não tenho força para isso, eu não tenho, você também não tem. A única solução para vencermos as injustiças desse mundo corrupto e a morte é pela fé, é crer em Jesus. É crer que tudo está dentro dos planos do Senhor. E é só dessa forma que a gente pode ter paz no meio das diversas circunstâncias. Pessoal, eu estava preparando esse culto. Aí eu me lembrei da Sachiko-san, que é a irmã da pastora Kemi Sensei. E eu lembrei que eu fui com o Marco Hayama, né, visitar a Sachiko no hospital um pouco antes de sua morte. E eu eu pensei, eu e o Marco, eu pensei, vamos levar alguma palavra de consolo a Sachiko. Eu acho que eu devo ter falado umas coisas que não deve ter ajudado em nada sim, em consolá-la, penso eu, né? Por outro lado, eu achei surpreendentemente, sim, eu fiquei muito surpreso de ver a paz que ela tinha naquele momento de grande sofrimento que ela estava. E isso ficou na minha cabeça, né? E quando eu saí do hospital, eu senti mais que, ao invés de eu consolá-la, ela que me animou, que me mostrou alguma coisa aí sobre a vida cristã. Eu aprendi mais com ela do que eu ensinei. Acho que eu não ensinei nada. Né? Tentei ensinar alguma coisa, acho que eu não ensinei nada. Mas ela me ensinou bastante coisa. Ela me ensinou que é possível ter paz no meio de um câncer que trazia muita dor para ela. Ela estava com câncer de pulmão, esse câncer se espalhou pelo corpo. O câncer entrou na coluna vertebral e, embora ela estivesse caminhando para o final da vida, a dor que ela sentia na coluna era tão grande que resolveram fazer uma cirurgia na coluna dela, com objetivo, talvez mais com objetivo, não sei, estou falando, né? Talvez mais com o objetivo de aliviar a dor dela. Tamanha era a dor. Imagina uma pessoa assim, com esse sofrimento, tá? Vocês acham que uma pessoa assim pode ter paz no coração? Eu vi que ela tinha paz. Bom, pessoal, vamos terminar com uma oração. Bondoso Pai Celestial,
Nós só podemos ter uma paz que não depende das circunstâncias se estivermos olhando para o Senhor, confiando nas tuas promessas, Senhor, confiando que o Senhor é justo, que o Senhor provê a vida eterna, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Esteja com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.